Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o capítulo 17. A gente dividiu ali o nosso estudo numa primeira parte para não ficar muito longo para você. Vimos a primeira parte falando um pouco mais sobre a mulher, lembrando que no capítulo 17 aparecem duas figuras, não é? Uma mulher, o capítulo fala inicialmente sobre ela, e depois uma besta que recebe bastante informação também e é mais sobre ela que nós vamos estudar hoje, tudo bem? Então nós vamos aqui para a tela agora e vamos dar continuidade ao nosso estudo de onde paramos no vídeo anterior, tá bom? Se você não assistiu o vídeo anterior, seria interessante você ir lá para você pegar a linha de raciocínio que nós estamos construindo até aqui, tudo bem? Então vamos para o vídeo agora. Muito bem, amigos. Então, já aqui na nossa tela, vamos dar continuidade no nosso estudo de onde nós paramos no vídeo anterior, tudo bem? A gente parou aqui, vamos iniciar a leitura no capítulo 17, do verso 7 até o 13, tá bom? Então, diz assim, ó. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Interessante, né? Que o anjo fala: Eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta, mas daqui para frente ele praticamente vai falar só da besta. Verso 8: A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Deixa eu fazer uma pausa aqui e comentar algo antes que eu esqueça. É, há muito mistério envolvido na identificação de quem é essa besta aqui, tá bom? Alguns acreditam que ela é também uma referência ao poder papal, a besta do mar, descrita no capítulo 13, do verso 1 ao 10. E por quê? Porque na forma como ela é descrita, também encontra-se semelhança em relação àquela besta. E eu vou repetir: como esta é uma profecia que ainda está em cumprimento, você encontra pontos fortes em relação a isso, mas alguns pontos que também geram dúvida e dificuldade, tá bom? Mas quero deixar claro aqui que essa também é uma possibilidade. É, sendo o aspecto religioso de Roma papal, podendo ser essa besta aqui, mas poderia ser também uma referência ao poder civil do papado revivido, tendo em vista que aqui está se falando de uma besta e na maioria das vezes as bestas no Apocalipse elas representam, a gente vai ver isso à frente, um poder civil, tá bom? Então, se tudo aqui, a mulher e a besta, for uma referência ao papado, a mulher seria uma parte mais religiosa do papado e a besta uma parte mais civil, poder civil de Roma papal. Essa é uma possibilidade, tá bom? Outros veem tudo como sendo o poder religioso. Alguns dividem, né? A mulher é o papado, a besta é a Igreja Católica. É uma possibilidade também. Então lembre, tenha a mente aberta e tranquila para isso, tá bom? Nós vamos colocar aqui possibilidades para a gente interpretar. Vamos continuar a leitura? Vamos para o verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei. Procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Muito bem, então vamos começar a entender isso aqui. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é a respeito dos 10 chifres, não é? Via de regra, os 10 chifres, eles, como diz aqui na própria profecia, né, no verso 12, chifre na profecia representa rei, tá bom? Então, a gente coloca aqui que são poderes civis de menor expressão, porque você vai ver também os animais, ou as cabeças, né, dos animais, como representando poderes civis, mas como se fossem impérios, ou reinos que tiveram uma maior relevância do que outros poderes civis que existem, que têm sua atuação, mas não tão proeminentes, tá bom? Então, nessa profecia aqui parece ser o caso. A gente tem a besta e tem as cabeças representando reis, grandes poderes civis, e a gente tem os chifres que representam também reis,
mas ao que nos parecem poderes civis menores. Até porque a gente vê aqui que eles se submetem à autoridade que tem a besta, né? Então ele diz: oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, eles servem a um poder civil maior, que é a besta, que, ao que nos parece, serve à mulher, ou cumpre os propósitos dele, né? Porque fala os 10 chifres que viste, no verso 13, eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, e a besta parece trabalhar muito alinhada com a mulher, tá bom? Aqui um outro aspecto que eu queria mencionar é o tempo de atuação deles, né? Diz que eles recebem a autoridade, final do verso 12, como reis com a besta durante 1 hora. E aí muitos aqui aplicam o princípio de Aan, outros não, né? Então, pela nossa pesquisa aqui, nós percebemos que depende do contexto, a forma como eu vou interpretar o minyan oran, que é o termo do grego que foi traduzida como 1 hora. Ele pode de fato representar 1 hora, de acordo com o princípio de Aan. Daria 15 dias. Se você não tem muito entendimento sobre isso, um dia na profecia, um dia profético, equivale a um ano literal. Ok? De acordo com Números 14:34, é um texto de exemplo que você pode usar para isso. Então, se eu fizer os cálculos, 24 horas vale um ano, né? E 1 hora, então, representaria 15 dias, ok? Então, essa é a primeira possibilidade. Tempo de domínio do poder civil, aqui os chifres e a besta. 1 hora, ou seja, possibilidade, 15 dias, é um tempo no futuro que eles vão atuar. Ou esse termo também pode ser traduzido assim, ó. Recebem autoridades como reis com a besta na mesma hora. Não seria por 1 hora, mas na mesma hora. Lembre, depende do contexto, tá bom? Ou pode significar ainda uma terceira possibilidade. Recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora, e o significado disso não seria para usar o princípio de ano, mas um espaço de tempo indefinido, ou seja, eles vão atuar junto com a besta por algum momento, e a profecia não estaria interessada em especificar quanto tempo seria isso, ok? Então, temos aqui os chifres, poderes civis menores, e eles vão ter um tempo de atuação. Vamos falar agora sobre as 7 cabeças da besta, né? O que que isso significa? É, as 7 cabeças, via de regra, né, na profecia bíblica, é uma figura que Deus usa da cultura da época para revelar a mensagem que ele queria dar. Então, o monstro de 7 cabeças, nos tempos bíblicos, ele era usado para representar o poder inimigo. E Deus, então, pega essa figura da cultura para mostrar que aqui ele está falando de fato de alguém que é inimigo do povo de Deus, ok? E aí, o que que são as 7 cabeças? O anjo explica para João que são 7 montes. E aí, muitos defendem o seguinte: o anjo já está explicando que isso aqui é monte e eu não posso interpretar a interpretação do anjo. Isso tem sentido, né? Muito em virtude disso, você vai ver, por exemplo, o Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 948, dando como possibilidade que realmente os 7 montes que o anjo fala sejam 7 montanhas literais, né? Ou colinas. E aí, se nós estamos falando aqui de Roma papal, vem claro à mente aquela ideia de que Roma é a cidade das 7 colinas, né? E aí a mulher sentada sobre 7 montes indicaria então a igreja romana localizada na cidade em que tem 7 montes. Essa, eu repito, é uma possibilidade, porque a grande questão é quando João ouviu do anjo essa explicação que cabeça era monte, será que ele pensou em montanha literal? E por que eu pergunto isso? Porque na época dele, montanha, no cenário profético, ela tinha um significado. Então, você vai pegar, por exemplo, Jeremias 51. Ali, Babilônia, ela é comparada a um monte que vem causando destruição. Então, o monte, na cultura da época, também indicava um reino. E aqui é interessante, né? Se você conhece um pouco de profecia bíblica, você vai ver em Daniel os animais representando reis ou reinos. E aqui não seria estranho, então, que a cabeça fosse usada para representar duas coisas: um rei ou um reino. Monte representando o reino, né? E depois o próprio anjo fala no final do verso 9. São também 7 reis. Ou seja, João, essas cabeças aqui são 7 montes, e João teria entendido reino, são 7 reinos, e são também 7 reis.
essa é uma outra possibilidade, tá bom? Pode ser as duas coisas? Não sei, talvez. Quando a gente vê a profecia se cumprindo, nós vamos entender melhor isso aqui, tá bom? Então, a primeira coisa, sete cabeças são sete montes, que pode ser as sete montanhas, ou pode ser um reino, tá bom? Um poder político ou político religioso. E são também sete reis, ou seja, aquela questão dos poderes civis com mais proeminência, tá bom? Poderes civis de mais grande alcance e impacto ao longo da história. Por que ao longo da história? Porque o anjo fala assim, ó, um está existindo agora, cinco já caíram e o outro ainda não chegou, né? Olha só, muitas pessoas pensam assim, nossa, será que podem ser sete papas, já que essa besta aqui tem características parecidas com a besta do mar do capítulo 13, que é uma referência ao poder papal? É, eu acho difícil essa possibilidade, tá bom? Primeiro, nesta visão, a mulher, ela que representa o poder papal, né? Então, se ela representa o poder papal, como a besta, que não é a mulher, poderia também representar o poder papal. Tem um outro detalhe aqui, no verso 16, diz assim, ó, os 10 chifres que viste e a besta odiarão a meretriz. Então, a meretriz é a mulher, o papado. A besta também é o papado. Então, como o papado odiaria a ele mesmo, ok? Eu já vi uma vez uma tradução que diz assim, ó, os 10 chifres que viste na besta odiarão a meretriz. Se isso estiver correto, então seria esses poderes civis menores que odiariam a meretriz. Isso faz sentido, tá bom? Os reis da terra em algum momento perceberão que foram enganados e eles mesmos vão destruir o sistema Babilônia, ok? Então, isso seria uma possibilidade. Mas assim, se as sete cabeças são sete papas, nós temos que lembrar que já existiram mais do que sete papas na história, né? Mais de 200 papas na história. E aí muitos defendem assim, não, mas são papas porque eles são reis, então o papa passou a ser rei de 1929 para cá. Não é bem verdade assim, porque antes do Papa ser preso, em 1798, ele tinha também o território sobre o qual ele dominava e que ele também era rei. Então, mesmo antes da ferida mortal, 1798, o papado já atuava, de certa forma, como sendo rei. Mas, além disso, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, de 1929 para cá, nós já estamos no nono Papa, ainda que se tentem fazer arranjos na interpretação, esse conta, não, e aquele não conta, a gente já está no nono Papa. Então eu também não vejo sentido essa referência aqui às cabeças como serem sete papas, ok? Aí, olha só, um outro detalhe aqui. No verso 10, é, ele fala que a sétima cabeça tem de durar pouco tempo. Aqui tem um ponto interessante, né? Que é a forma como nós podemos entender esse durar pouco. Aqui no verso 10, o significado do termo tem sentido qualitativo e não quantitativo, ou seja, o durar pouco não tem que ver com quanto tempo ela atua, mas a qualidade dela. Ela terá um fim, né? Assim como esse termo, ele está presente no capítulo 12, verso 12, quando Satanás é expulso de volta para a terra e fala que ele tem pouco tempo. Mas essa expulsão aconteceu há muito tempo atrás e Satanás ainda está atuando. E ainda assim a profecia diz que ele tem pouco tempo. Então a ideia lá e aqui é a mesma coisa, qualitativo. Ele vai ter um fim, não necessariamente pouco tempo de atuação. A gente vê a Bíblia falando pouco tempo no sentido de realmente atuar por um período curto, ou seja, quantitativo, no capítulo 20, verso 3. Lá o termo no grego é mikron kronon, dizendo que Satanás será solto por pouco tempo, e ali de fato é um espaço curto de tempo. Então temos essa diferença. Então a sétima cabeça durar pouco não quer dizer necessariamente poucos anos atuando, mas no sentido de que ela vai ter um fim, ok? Muito bem. No verso 11, temos uma outra informação importante sobre o oitavo rei que aparece, né? E diz que ele vem dos sete. Então vamos entender isso aqui, ó. O termo aqui procede é ek, significa vem deles, né? Então indica que é algo da mesma natureza que eles, é um rei como aqueles lá, mas ao mesmo tempo é distinto deles, né? Ao mesmo tempo, a profecia nos aponta que não existe uma oitava cabeça. Então,
quem está atuando é de fato um daqueles sete poderes, né? Ou a junção de todos eles manifesto naquilo que seria o anticristo, né? Seria uma possibilidade, tá? E aí vem uma pergunta: esse oitavo rei, ele é o último que atua ao longo da história, né? E a pergunta aqui que poderia vir à nossa mente é: quem é o grande poder civil, né? Que dará força à mulher, ou seja, ao poder papal no final da história. No capítulo 13, a gente vai ter ali a aparição do poder papal na besta do mar, no início do capítulo. E no final do capítulo, a gente vai ter a besta que sobe da terra. E uma representação, nós entendemos assim, dos Estados Unidos. E a gente vê que a besta da terra, ela faz tudo para levar o mundo a adorar o papado. Então, tendo esse pano de fundo, muitos acreditam que este último império que aparece aqui no capítulo 17, na figura do oitavo rei, seria uma referência aos Estados Unidos. Há sentido nisso, mas repito, como é uma profecia que ainda está por se cumprir, ela tem pontos fortes que parecem evidenciar que realmente é isso, e outros pontos que geram dúvidas, tá bom? Olha só, um ponto aqui, ó. Ele diz que a besta, ela era, não é, ou seja, ela deixou de ser, e ela retornará. E ela será admirada pelos que não estão no livro da vida. Se você olhar no capítulo 13, verso 3 e 8, onde está falando do poder papal, você tem uma descrição muito semelhante a essa aqui. Então, isso poderia indicar que essa besta seria o poder papal revivido, né? Mas aí você se pergunta assim, mas como o poder papal não é a mulher? Então, é aqui que estão as dificuldades de a gente fechar, bater o martelo sobre esse assunto. Poderia ser, por exemplo, o ressurgimento do poder civil do papado. Esse hoje ainda não existe, assim como foi lá no tempo da Idade Média, quando o papado tinha soberania. Pode ser que seja esse retorno. Hoje a igreja existe como um poder eclesiástico, né? Uma igreja mesmo. O poder civil dela é muito limitado ao Vaticano. Pode ser que aqui a profecia esteja falando de quando ele de fato retornará a ter o poder civil que teve no passado. Aí a ferida mortal que foi aplicada sobre ele estaria então plenamente curada quando ele voltar a ter o poder civil, a influência, né, sobre o Estado que ele teve no passado. É uma possibilidade. Então aqui na tabela a gente apresenta algumas hipóteses, né? Porque sobre as sete cabeças, o anjo fala assim, ó, cinco caíram, uma existe, João, e a outra ainda não chegou. E a grande questão é, partindo dessa aqui que está existindo, quando João recebe a explicação, em que momento da história ele está? Muitos dizem assim, ó, João está na época dele. A explicação sempre é no tempo do profeta. Então, o grande poder civil que existia na época de João era a Roma pagã. E aí cinco caíram. Então eu preciso olhar para os cinco impérios que existiram antes de Roma pagã. E aí teremos, antes dela, Grécia, antes da Grécia, Medopérsia, antes da Medopérsia, Babilônia, antes da Babilônia, Assíria e antes dela, o Egito. Então os cinco que caíram, um que existe e o outro que ainda não havia chegado na época de João era o poder papado, era o poder papal, ok? Faz sentido. Só que aí muitos questionam assim, ó, mas as profecias de Daniel e Apocalipse, que são profecias apocalípticas, elas não tratam de Egito e Assíria, é de Babilônia para frente. Então eu tenho que começar de lá. E aí então vem a segunda possibilidade e as demais aqui, ó, todas começam com Babilônia e a sequência é a mesma. Cinco: Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e o papado. Aí aqui começam as possibilidades, ó. A que existiu depois do papado foi a França, que derrotou o papado e assumiu ali a sua hegemonia no mundo. Certa hegemonia, né? Nem tanta. E aí a sétima que não havia chegado era os Estados Unidos da América, que ainda iria surgir como povo. Muitos veem nisso aqui uma dificuldade porque eles não creem que a França tenha tido tanto alcance a ponto de representar uma cabeça. Então, eles tiram a França. Então, terceira possibilidade, o início é o mesmo. A sexta que existe, Estados Unidos, depois do papado. E a sétima que não teria chegado seriam os 10 reis, ou um aglomerado, uma formação desse complexo aqui de grandes poderes civis da Terra. Tá bom? Outra possibilidade, cinco caíram, começando com Babilônia, indo até o papado. A sexta que existe é os Estados Unidos. E a sétima, que não teria chegado, era o papado retornando ao poder que ele teve na Idade Média. Então, como eu disse, todas aqui têm pontos fortes e fracos. E a besta, né, o oitavo rei lá que aparece. Uma possibilidade é Roma, no modo geral. Então, diz, né, que a besta era, não é e aparecerá. Então, era.
quando Roma atuava como Roma pagã, ou Roma imperial, não é na transição entre o império e depois quando Roma apareceu na figura do papado. Então, tudo aqui é Roma. Outra possibilidade: o oitavo rei é o papado. Ele era no período da supremacia papal, na Idade Média. Ele não é quando ele sofreu a ferida e deixou de atuar, e ele aparecerá quando a ferida for curada. Bem interessante. Oitavo rei é Satanás, muitos dizem, né? Ele era da queda até o milênio, não é durante o milênio e aparecerá depois do milênio. E aqui tem também um argumento forte, né? Porque diz que a besta ela vem do abismo. Se você olhar o Apocalipse 20, vai dizer que Satanás ele ficou preso no abismo durante 1000 anos e depois ele volta de lá, né? Então, alguns encontram sentido aqui, mas o que gera assim alguma dificuldade, né? Se a mulher monta a besta e ela, por montar, manda na besta, e Satanás seria a besta, então ela manda em Satanás, seria um pouco difícil. Aí a imagem de quem monta domina se perderia, né? E na verdade seria mais a questão, a relação entre a mulher e a besta seria a besta leva a mulher para onde quer, e se a besta for Satanás, então seria Satanás conduzindo Roma papal para onde ele queria, ok? É, uma última possibilidade aqui das que a gente coloca é que a besta, o oitavo rei, seria o último império, né, os Estados Unidos. Por quê? Diz que está isso aqui do era, não é e aparecer meio que se perderia, né? Seria meio que uma tentativa de fazer uma contrafação de quem é Deus, aquele que era, que é e que há de vir, né? Mas aqui a gente tem a besta estando no deserto, e isso se aplica aos Estados Unidos, né? Sobe da terra, um lugar isolado, carrega a meretriz, e a gente vê muito em Apocalipse 13 os Estados Unidos servindo ao propósito do papado. Depois diz que vai odiar a meretriz, você lembra disso? Os 10 chifres que viste, Apocalipse 17, verso de número 16, os 10 chifres e a besta seria os Estados Unidos, vão odiar a meretriz quando percebem que são enganados, né? Outro detalhe interessante é que a besta recebe poder dos 10 chifres, e ao que nos parece na profecia, o grande poder civil do final da história é os Estados Unidos e todos os outros se submetem a ele, né? Então isso faz sentido. E quando a profecia diz assim, ó, o oitavo rei procede dos sete, os Estados Unidos procedem lá da Europa, né? Onde dominaram os sete ou os seis impérios anteriores. Então isso também faria sentido. Mas vê a dificuldade? Essa informação se perde, mas a gente encontra umas que fazem sentido. Então, assim, aqui é o resumo, tá bom? Daquilo que a gente apresentou. É, uma possibilidade. Todas são possibilidades, na verdade, né? E a gente precisa, eu acredito que a posição mais sábia é essa, olhar com cautela para tudo isso. Eu queria destacar aqui essa segunda linha que tem me chamado a atenção assim nos últimos tempos, né? Cinco caíram, Babilônia, começando de lá, obedecendo o início de Daniel, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, cinco caíram. Uma existe, a França. Eu acho difícil assim a profecia mencionar a França no capítulo 11 e não incluí-la aqui, entendeu? Tipo, falar dela só lá e não mais. Então, aqui existiria a França, a sétima que não chegou, os Estados Unidos, e o oitavo rei é um que procede dos sete. E aí seria justamente quem? O papado com o seu poder restaurado, né? Mas aí você vai me questionar assim, tá, mas o papado não é a mulher? Pois é aí que moram as dificuldades. Então, que aspecto do papado seria esse aqui, né? Talvez o poder civil dele restaurado. Então, assim, é, existem essas dificuldades, coisas que fazem sentido e outras não. Temos que estudar e acompanhar, tá bom? Vamos ver o verso 14 aqui, a gente já está indo para a parte final do estudo de hoje. Verso 14 diz assim, ó: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, o que a profecia nos mostra é não importa quem são, o quanto de poder eles têm. A gente vai ver no capítulo 19 que essa batalha ela nem começa direito e eles já são derrotados, né? Porque não tem como competir contra Deus, né? Então, a Bíblia está me dando já o spoiler do final da história. O Cordeiro vai vencer esses poderes inimigos. E aqueles que estiverem com ele, que tiverem entregado a vida dele a ele e fizerem do Senhor o seu rei, esses também alcançarão
a vitória. Então, essa peleja aqui, ela é bem mais destacada no capítulo 19. Eu vou deixar para a gente ler isso lá. Mas a grande mensagem aqui é que a confederação satânica, o sistema babilônico, né, ele cai. Vamos ver o verso 16 e 17 para a gente terminar. Os 10 chifres que viste a besta odiarão a meretriz, a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. E é muito interessante, né, como o reino de Satanás, os princípios do reino que ele quis implementar sobre a terra, pretendendo ser melhor do que o de Deus, ele não se sustenta porque os seus próprios agentes, eles se destroem, né? O sistema Babilônia, ele mesmo se derrota, né? Ele mesmo se destrói, ele mesmo cai sozinho, e Deus meio que permite eles mesmos se destruírem. Então, isso acontece, né? Então, ao que nos parece, só para terminar aqui, essa imagem do capítulo 17, que é uma mulher montada numa besta, nos parece ser muito bem representando assim a mulher, o poder religioso, né? E aí, sem dúvida, o poder papal, e a besta e os chifres, o poder civil, e eles trabalham juntos no final da história. A grande questão é quem é esses chifres? Exatamente hoje, eles já existem ou não, não sabemos. E quem é a besta, né? Exatamente as 7 cabeças, essa sequência de grandes impérios ao longo da história, a sequência certinha, e quem é principalmente o último, né, que atuará na história no final do povo de Deus. Beleza, amigos? Então chegamos ao final do nosso estudo aqui do capítulo 17. Espero que tenha sido esclarecedor para você. E veja, no começo realmente é muita informação, então eu te aconselho a assistir isso aqui com calma e depois assistir de novo e fazer anotações na sua Bíblia, no papel. Pinta a sua Bíblia aí com cores diferentes que podem te ajudar, é o que eu tenho feito também. E lembre, quanto mais você revisar isso daqui, mais você vai tendo o entendimento macro do assunto e vai aprendendo melhor, tá bom? A gente se vê no nosso próximo estudo. Até lá.